Mais uma semana aqui. Essa semana a gente vai falar sobre um assunto que talvez não seja o melhor assunto para se falar, não é um daqueles vídeos onde você clique e fique, meu Deus, eu vou ser edificado, mas eu vou ser exortado, eu vou ser avisado, eu vou ser... enfim, tem diversas palavras, mas é mais um aviso. Foi o que Deus me direcionou para essa semana e, enfim, para iniciar hoje eu vou usar o versículo que está em 1 Samuel 16:14, que diz: "E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor." E esse versículo meio solto não dá muito a entender do que vamos falar hoje, mas vamos lá, calma. Para voltar um pouco atrás, eu vou explicar quem foi Saul e o que levou a Deus a botar sobre ele um espírito mau, um espírito que o atormentava. Saul foi o primeiro rei, o primeiro governador escolhido por Deus para governar Israel. E era, para quem não sabe, Israel naquele tempo era a terra escolhida por Deus e era meio que a terra queridinha de Deus, onde Deus tinha muito amor por aquela terra. Então ele separou Saul na época como o governante daquela terra. E Saul, quando foi escolhido para governar, estava apartando as ovelhas, se eu não me engano, ovelhas ou jumentas de seu pai. E aí, de repente, ele voltando dessa viagem, ele recebeu a notícia que seria um governador. E na época, muito tímido, ele recebeu aquela informação, muito tímido, muito ele, e acabou ficando feliz. Só que com o passar do tempo, Saul acabou mudando, como infelizmente muitas pessoas nos dias de hoje mudam também. Aconteceu com Saul o que acontece com muitos. Saul acabou se deslumbrando com o poder. Ele acabou, os anos de riqueza, de glória, de vitórias em batalhas e de um grande reinado trouxeram ao coração dele um poder próprio, como se ele fosse talvez maior que Deus, talvez se ele fosse mais conquistador, se ele fosse melhor. Até que Deus dá uma ordem a Saul para que invada, ataque e elimine todo o povo amalequita, que era um povo que era inimigo de Israel na época, que queria o mal da terra de Deus. Então Saul, ele cumpre essa função. Só que Deus havia dito para Saul: Saul, elimine todo mundo, elimina todos aquele povo. Eu não quero mais que esse povo exista. E só que Saul atacou os amalequitas, devastou as terras, fez o que cumpriu a sua missão. Porém, no final, quando ele tinha que tomar a decisão, ele não tomou a decisão certa. Por ego próprio e para aumentar os seus lucros e seu poder, ele poupou o rei dos amalequitas e poupou os seus melhores gados, as suas ovelhas, enfim, ele poupou para trazer para Israel. Ou seja, ele descumpriu a palavra de Deus. Deus havia dito: elimina todos, e Saul, para sua própria glória, como troféu, ele trouxe o rei dos amalequitas e também trouxe as suas melhores mercadorias. Então Deus, depois daquele momento, ele fica muito triste com Saul e acontece o que nós já sabemos, que é quando Deus usa Samuel para ungir Davi, o próximo rei de Israel. E além disso, Saul também cometeu outro grande pecado, que na sua loucura de tanto poder próprio, ele levantou um monumento, uma estátua à sua própria imagem, como se ele fosse o maior, o escolhido por Deus, e que ele pudesse fazer qualquer coisa porque nada poderia abatê-lo. Então o poder e a fama de Saul subiu tanto a cabeça dele que ele acabou sendo destituído por Deus. E é aí que eu chego no assunto de hoje. Eu contei essa história rápida para chegar na palavra de hoje. E Deus, naquele momento, quando Saul se encheu de si, achou que era o melhor, Deus simplesmente tirou o cargo, entre aspas, assim, de Saul, perdão. Ele ainda era rei, ele ainda sentava no trono, mas aos olhos de Deus, ele não era mais o escolhido. Ele já foi escolhido, mas os seus erros fizeram com que ele perdesse o amor de Deus, digamos assim. Tanto que aí todo mundo já sabe que Davi é escolhido, e aí ele mata Golias e ganha fama, enfim. Aí tem a história se sucede. E também tem outro personagem bíblico, que é Lúcifer, e para ele eu vou citar pouco, creio que todo mundo já saiba a história dele. Era um anjo de luz, e se o céu fosse feito como uma empresa, Lúcifer seria o chefe, ele seria o Deus, o dono da empresa, e Lúcifer seria o chefe. Então ele era o anjo mais resplandecente, era o anjo mais forte, enfim, era o anjo referência, digamos assim. E mesmo assim, um anjo que era tão poderoso e que não precisava se rebelar, se rebelou por poder próprio. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. E ele era o escolhido para governar os anjos, ele era o anjo.
Então a palavra de hoje fala assim, eu anotei uma frase, quando Deus me entregou essa palavra, veio uma frase muito forte no meu coração e eu anotei que é o seguinte, até os escolhidos podem cair. E aí eu inicio a palavra de hoje que é o seguinte, Deus pode ter te prometido coisas, sonhos do teu coração, pode ter te prometido os teus sonhos, as tuas vontades, aquilo que tu deseja, talvez a salvação de alguém, ou talvez um bem financeiro, uma melhora familiar, eu não sei o que você pediu. E talvez Deus, todos esses anos, tenha agido ao seu favor, Ele tenha estado ao seu lado. Só que muitas vezes, talvez você tenha se engrandecido. Mas não como Saul, dizer que é o melhor, mas esquecido de Deus. Esse é um pecado que creio que muitas pessoas já cometem, eu já cometi, que é quando tudo vai bem, a gente esquece de agradecer, ou esquece de orar todos os dias, ou esquece de pedir, ou esquece de conversar com Deus. Eu sempre falo para as pessoas que me conhecem que eu converso com Deus como se Ele fosse um amigo íntimo, e porque Ele realmente ele tem que ser nosso amigo. E às vezes quando muitas coisas vão bem, ou quando a rotina, eu peço talvez uma vaga em algum lugar para Deus me deu aquela vaga, eu fiquei tão atarefado com os meus problemas que eu não tive mais tempo para Ele. E esse é o grande problema que a nossa geração, você talvez tenha, a gente acaba deixando aquilo que Deus deu pra gente sufocar Ele. Deus, eu quero um emprego melhor, eu quero uma faculdade, eu quero um relacionamento, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que. E aí a gente ganha, Deus dá pra gente, Deus abre as portas. E aí quando a gente finalmente coloca a mão no prêmio, a gente esquece de agradecer quem nos deu. A gente esquece de agradecer o Deus que proporcionou a nossa vida melhor e nossos objetivos. Então a mensagem dessa semana é abra o olho. O título desse vídeo é abra o olho, ou seja vigilante, algo do gênero, porque é exatamente isso. Nesses tempos difíceis temos que ser vigilantes, porque tudo isso vai passar. E talvez se você está pedindo por uma cura de algum parente, se você está pedindo por alguma coisa que você tenha pedido, Deus pode realizar. Só que se Ele realizar, não se esqueça dele. Não se esqueça que Ele realizou. Não esqueça de voltar para agradecer. Então, acho que é basicamente isso. Espero que você tenha gostado, espero que Deus tenha tocado em você. Você que está aqui no Facebook, dá um coraçãozinho, dá um curtir, dá uma compartilhada para ajudar a gente a levar essa palavra para mais e mais pessoas. Se você sabe um amigo que talvez precise ouvir essa palavra, manda pra ele também. E você que tá aqui no Instagram, também tem um aviãozinho aqui embaixo, manda pro máximo número de pessoas possíveis para que elas possam ser abençoadas também, e dá um coraçãozinho. A gente quer alcançar mais pessoas, nós temos novos projetos pro cristão. A pandemia deu uma atrasada em tudo, porque é complicado em se encontrar com pessoas e conversar, mas vai sair em nome de Jesus, tudo vai se acalmar, em breve estaremos com novidades. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então é isso aí. E se você que tá aqui no YouTube também, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal pra ajudar e ajuda a gente muito. Então é isso aí, muito obrigado, valeu. Beijo, até semana que vem. Fui!